Deixa eu te fazer uma pergunta, hein? Você ouve bem, mas muitas vezes não consegue entender o que as pessoas dizem, tem dificuldade de se concentrar, de ler, escrever. Então, olha, cuidado, porque você pode estar sofrendo aí de transtorno do processamento auditivo central. O que é isso? Nós vamos saber agora com a fonoaudióloga Vanessa Brandalize, que está aqui conosco para nos ajudar a entender melhor esse assunto. Então, Vanessa, seja bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, obrigada. Então, nos conte, o que é esse distúrbio? É assim que vocês costumam chamar? É uma doença? Isso, distúrbio, déficit do processamento auditivo central, né? O processamento auditivo central, então, ele é uma comunicação que o cérebro tem com o ouvido. A orelha, depois eu vou explicar através da imagem, ela é dividida em três partes: a orelha externa, a orelha média e a orelha interna. O processamento auditivo central, ele é um caminho que percorre, o som entra na orelha externa, percorre pela orelha média, vai para a orelha interna e depois da orelha interna, ele é encaminhado para o cérebro. E é no cérebro que ficam as habilidades auditivas. Quais são, então, essas habilidades? Atenção, memória, concentração, interpretação das informações, interpretação dos sons, lateralização dos sons, discriminação dos fonemas. Entra a parte do fechamento auditivo, figura fundo, que é ouvir em ruído, na presença de ruído. Prestar atenção, né, em sala de aula, na professora. Então, o processamento auditivo central, ele é o caminho percorrido da orelha externa até o cérebro. É uma comunicação que o cérebro tem com o ouvido, porque o ouvir, ele é diferente de entender. Sim. Então, eu posso ouvir, mas como será que eu estou compreendendo todas essas informações que estão entrando no ouvido? Então, quer dizer, não tem relação, eu posso ouvir bem, minha audição ser perfeita, mas eu tenho essa dificuldade da compreensão. Isso. E às vezes acaba dando até briga em casa, né? Porque a criança não me entende, não me obedece, mas não, talvez seja isso. Aí chega no consultório e a mãe fala, não, mas ele não é surdo, ele já fez audiometria, deu tudo normal, mas ele continua com essas dificuldades. Então, é bem importante, né, entender que a audição, o ouvir, ele pode estar normal. Só que esse som, ele está entrando, que é na parte periférica, né, e vai para a parte central, que é o cérebro. Ele entra normal, mas não faz a compreensão das informações. Entendi. Você de casa pode ir participando conosco, tá? Fique à vontade, o nosso WhatsApp, telefone fixo, Facebook, estou com todos os acessos aqui acompanhando as suas mensagens. Eu acho, Vanessa, vamos aqui então, para a gente entender melhor como é que funciona o nosso ouvido. A Vanessa trouxe, pode passar para cá, por favor? Trouxe esse orelhão aqui para a gente entender. Vamos fazer com essa câmera? Beleza. Então, Vanessa, vai lá, nos diga como é que funciona o nosso ouvido aqui. Então, como eu já falei anteriormente, o nosso ouvido ele é dividido em três partes. Aqui é a orelha externa, onde entra o som. Aqui é a orelha média e aqui é a orelha interna. Através da orelha interna, das vias auditivas, ele vai enviar as informações para o cérebro. Então, o som vai entrar, né, vai ser captado, vai ser transmitido esse som para o cérebro, né, que é onde ficam as habilidades auditivas. E aí a dificuldade às vezes acontece aqui no meio. Isso. Aqui no meio pode acontecer quando tem algum tipo de secreção. Por isso que é bem importante fazer os exames periódicos da audição. Porque quantas vezes por ano pode acontecer uma gripe, pode acontecer infecção de garganta e vai afetar nessa região média aqui do ouvido, né? Pode ir acumulando secreção e vai acontecer como se fosse uma barreira. Então, pode sim ter interferência na audição, mas não é padrão. Eu tenho perda auditiva, eu tenho toda essa questão interferindo aqui na orelha média, eu vou encaminhar para o otorrino vai estar avaliando toda essa parte do ouvido. Se tiver secreção, né, alguma coisa interferindo, ele vai fazer todo o tratamento e depois encaminha para fazer a avaliação de processamento auditivo central. Então, ela pode sim diminuir aqui nessa região a passagem do som até o cérebro. Esses exames periódicos que você fala, o ideal é fazer de quanto em quanto tempo? Anual. Uma vez por ano? Uma vez por ano é o suficiente. Tem casos que tem muitas otites, né? Crianças que têm muito
otites de infância, essas otites acontecem às vezes 3 a 4 vezes por ano, então é bom fazer a cada 6 meses, ou quando está com dor de ouvido, alguma sensação estranha no ouvido, sempre bom prevenir e fazer o exame, a audiometria, passar com o otorrino, né? Ótimo. Aqui tem várias pecinhas, vamos dizer assim. O que são isso que a gente tem aqui dentro do ouvido? Então, aqui, essa parte é a membrana timpânica, aí tem os ossículos. É o tímpano? Isso, o tímpano. O tímpano, quando tem alguma secreção aqui, acaba interferindo na vibração da membrana timpânica. Quando vai fazer o exame, né, que o otorrino vai estar avaliando, ele não consegue. Essa membrana timpânica, ela deve ser bem translúcida, ela deve ser bem transparente. Quando tem secreção aqui, ele não consegue visualizar. Por isso que tem que entrar com tratamento para tirar essa secreção. Aí depois ela volta a vibrar como ela deveria, porque ela vai vibrar e vai mandar essas ondas sonoras para o ouvido interno. Né? Então, vibrando, vai enviar essa informação e vai, do ouvido interno, vai ativar as habilidades auditivas que está concentrado na parte central do cérebro. Perfeito. E essa aqui, que parte é? Faz parte também? Isso. Isso aqui são os ossículos. Os ossículos e os nervos auditivos e a cóclea. Aqui é a cóclea. E a cóclea, ela tem vários cílios, como se fossem os cílios do nosso ouvido. Os pelinhos. Isso, os pelinhos. Então, quando acontece, já que você perguntou essa parte da anatomia ali, aqui os cílios, quando morre, não existe nenhum estudo para que um remedinho ali que eles voltem, né, os pelinhos. Então, se acontecer a morte desses cílios, vai perdendo a audição progressivamente. Olha só, nossa, quanto detalhe que a gente tem aqui dentro, nem imagina, Isso acontece muito com aqueles jovens, adolescentes que ficam expostos em ambientes com som, ruído muito alto, ou empresas, né, com ruído no trabalho. Por isso a importância do protetor auricular, então. Afeta muito essa região da cóclea. Por isso que tem que proteger a nossa audição. Olha só. Bom, e essa dificuldade de entender o que está sendo falado para a gente, acomete crianças, adultos, tem uma faixa etária? Não, é de criança e idoso. Todo mundo. Todo mundo. Então, a criança, as suspeitas, então, né? Será que tem esse transtorno? Será que não tem? Tem como prevenir. Né? O estímulo, existem estudos, pesquisas científicas que comprovam o efeito dessa parte auditiva, dos sons, das habilidades auditivas devido à intrauterina. Olha. Já foi feito estudo onde a mãe colocava um CD, uma música, durante a gestação, e quando a criança nasceu, colocava a mesma música, o mesmo CD. Ele tinha uma expressão facial diferente. Se estivesse chorando, o choro ficava mais calmo. Então, a importância dessa avaliação, desse tratamento, dessa estimulação precocemente. Sim, quanto antes, como quanto tudo, antes, melhor. A parte do idoso entra muito quem usa aparelho auditivo. Pelo envelhecimento mesmo acontece a perda auditiva, né? Então, o aparelho auditivo, por mais que tenha essas tecnologias, que hoje mudou muito, né? Ele vai ativar muito a parte periférica, a transmissão dos sons, que é nessa região aqui. E como será que está as habilidades auditivas? Então, quando usa aparelho, eles começam a se questionar, mas eu estou escutando um monte de barulho, mas eu não estou entendendo. Então, muitas vezes, entrando com a parte do tratamento para ativar essas habilidades auditivas, vai ter uma melhor adaptação no aparelho auditivo, vai melhorar a qualidade de vida desse idoso. Que legal. Bom, a gente está aí há alguns dias de voltar às aulas, né? Então, daqui a pouco isso também pode ser uma interferência no desenvolvimento da criança, imagina. Com certeza. Por não conseguir entender, ter essa dificuldade de concentração e tudo mais. Então, a gente